Episódio 8, Fundamentos da Psicanálise e a Formação de um Novo Saber. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de O Divã, um podcast sobre a mente. Eu sou Fátima Aguiar, psicanalista e professora, e hoje seguimos nossa travessia pela história da psicanálise. Nesse episódio aqui, nós vamos reunir os principais fundamentos que sustentam essa nova forma de escuta da clínica e de pensamento. Essa psicanálise criada por Sigmund Freud. Vamos entender como ela se afirmou como um novo saber sobre o humano. A psicanálise, como nós falamos anteriormente, ela não surge como uma teoria pronta. Ela vai nascendo aos poucos, na escuta dos sintomas, nos silêncios do consultório, nos sonhos, nos lapsos e nos fracassos do método hipnótico. Freud construiu esse saber a partir da prática clínica, com pacientes histéricos e com suas observações sobre o inconsciente. Também usou isso com seu próprio processo de autoanálise. Desde o início, Freud fez uma aposta radical de que o sofrimento psíquico tem sentido, mesmo quando parece não ter lógica. E essa foi a primeira grande ruptura da psicanálise com a medicina. O sintoma não é apenas algo a ser eliminado, é uma mensagem cifrada, uma formação do inconsciente que precisa ser escutada. Outro pilar da psicanálise é a ideia de que o inconsciente é estruturado por processos próprios, ou seja, ele não vai obedecer às leis da lógica social, moral, formal, nem do tempo. Ele não segue ordem cronológica. Ele funciona por condensação, deslocamento, substituição, recalcamento. Mecanismos que o próprio Freud identificou nos sonhos e nos sintomas. A escuta do inconsciente exige, portanto, uma ética e técnicas específicas. Freud cria o movimento, o método de associação livre, onde o analisado fala tudo que vier à mente sem censura. Em paralelo, o analista se posiciona com a atenção flutuante, escutando sem antecipar, sem dirigir, sem interpretar precocemente. A psicanálise ela se sustenta sobre a noção de transferência. Freud percebeu que o paciente revive no analista antigos afetos e conflitos, ligados a figuras parentais e ao desejo. Essa repetição é trabalhada na análise, e é por meio dela que o sujeito pode se transformar no mundo, pode ver o seu modo de estar no mundo, pode entender como que ele está no mundo. Outro fundamento central é o recalque, aquele mecanismo pelo qual as representações intoleráveis são afastadas da consciência. O recalcado não desaparece, retorna disfarçado, como um ato falho, um sintoma, uma dor. O recalque ele é uma tentativa de defesa, mas também uma fonte de sofrimento. São esses elementos. Esses elementos eles compõem a estrutura fundamental da psicanálise. São os sintomas inconscientes, o recalque, a transferência. Mas o Freud ele não para por ali, tá? Ele segue seguindo e elaborando essas teorias e ampliando a compreensão da subjetividade, como nos modelos tópicos do aparelho psíquico. Como nós vimos no episódio anterior, Freud propôs ali dois modelos para explicar a organização do psiquismo. A primeira tópica, do inconsciente, pré-consciente e consciente, e a segunda tópica, id, ego e superego. Ambos os modelos nos mostravam que o sujeito não é senhor em sua própria casa e que a mente é um campo de conflito e é atravessada por forças contraditórias. Esse conflito psíquico ele faz parte do ser humano. Freud percebe que o sofrimento não nasce apenas de traumas externos, mas do encontro entre o desejo e a proibição, a pulsão e a cultura. A psicanálise, portanto, não vai curar esse conflito, mas ajudar o sujeito a encontrar formas simbólicas de lidar com ele. Então é a partir ali da publicação da Interpretação dos Sonhos em 1900 que ele vai começar a apresentar a psicanálise como esse novo campo de saber, né? Um campo interdisciplinar, simbólico, ético e com muitas profundas implicações culturais e sociais.
Para Freud, o sonho ele é o guardião do sono. Não só isso, é também um disfarce do desejo. Freud nunca vai reduzir a psicanálise a uma ciência exata. Pelo contrário, ele sabe que ele está lidando com o singular, com o subjetivo e com o invisível. Freud dizia que a psicanálise é uma prática que exige tato, escuta e paciência, porque cada sujeito carrega uma história própria, única, marcada por afetos, fantasmas, repetições. Então, com o passar dos anos ali, Freud ele sintetiza a psicanálise em 3 dimensões. Ele vai falar da prática clínica, que é a escuta do sofrimento, vai falar da teoria da mente, do inconsciente, e uma hermenêutica da cultura, ou seja, a interpretação da arte, da religião e da civilização. Então, a psicanálise ela vai atravessar a vida cotidiana. Ela vai atravessar nos sonhos, nas neuroses, nos vínculos, no tipo de vínculo, no tipo de linguagem do sujeito. Então, essa formação de um novo saber, ela não se dá apenas por seus conceitos, mas por uma nova forma de olhar o humano, uma nova forma de olhar o indivíduo, de olhar para aquelas mulheres que não eram ouvidas. Freud vai nos convidar a escutar o que não é dito e reconhecer o que se repete para dar espaço àquilo que insiste, que repete, aquilo que atua, mesmo quando não queremos que atue. O saber psicanalítico, ele vai nascer dessa escuta do impossível, ele vai nascer dessa confiança em que há um sentido onde parece não haver. O saber psicanalítico, ele é confiar que através do conteúdo, algo faz sentido. E é por isso que a psicanálise se diferencia de outras terapias, porque ela não vai adaptar o sujeito à norma social, nem apagar os sintomas, como se fosse uma vela que você assopra e acabou. Não, ela vai convidar a queimar essa vela, até que tudo seja esmiuçado. Então, a psicanálise ela convida essa travessia. Esse é um processo de escuta e elaboração que o sujeito pode encontrar o seu desejo reprimido e reavaliá-lo, verificar se ainda faz sentido manter aquele desejo ou se ele precisa apenas ser despedido, né? Vamos olhar para aquilo que aconteceu e resolver lá atrás para que a gente não se permita resolver aqui na frente aquilo que uma vez foi traumatizado. Então, ao longo do século XX, a psicanálise ela vai se expandindo e ganhando novos autores, novas escolas, novas perspectivas. Mas o núcleo freudiano ele vai permanecer. Então, o inconsciente ele é parte do indivíduo, ele é parte do sujeito. E é o sintoma que vai mostrar que esse inconsciente tem o desejo de se manifestar. Freud ele também alertava para o desconforto que a psicanálise causa, ou seja, ser analista pode ser desconfortável, porque você eventualmente vai lidar com questões suas quando o analisando traz. Então ele dizia que esse saber é um dos grandes ferimentos narcísicos da humanidade. Quando a gente vai, por exemplo, a descoberta de Copérnico, né, de que a Terra não é o centro do universo, de Darwin, que o homem não é distinto do reino animal, Freud lembra que nós não somos senhores da nossa mente. Hoje, a psicanálise ela continua relevante, não porque ela responde a tudo, mas porque ela permanece escutando essas respostas apressadas, que às vezes a realidade, o consciente não capta. Então, hoje, em tempos de produtividade, diagnósticos rápidos, medicalização em massa, suplementação, a psicanálise ela resiste como uma ética de escutar um a um, cada um com sua história. Então, quando nós entendemos o papel do analista, nós vamos ver que essa figura que escuta em silêncio, que não aconselha, que interpreta com cuidado e sustenta uma posição ética diante do sofrimento do outro, como é que ela vai refletir essa função tão singular e tão incompreendida? No próximo episódio, nós vamos falar sobre o papel do analista. É importante a gente entender o papel do analista para que a gente possa entender como ouvir o outro, como entender aquilo que Freud entendeu lá atrás. E essa é uma das grandes magnitudes do processo terapêutico, do processo analítico. É importante que a gente entenda o papel do analista na clínica.
para que a gente possa fazer do divã um espaço para a mente como ela é e como ela foi constituída. Então, a gente entende que caminhar por essa história é também uma escuta do mundo, do outro e de si. Eu sou Fátima Aguiar e se você quiser se aprofundar, vale começar nos textos introdutórios de Compêndio de Psicanálise. Ali o Freud ele sintetiza muito do que abordamos até aqui, faz parte do indivíduo. Então eu convido você a assistir esse podcast, a ouvir esse podcast desde o início, se você está chegando agora, e dar continuidade, porque agora nós vamos falar do papel do analista.